A Amanda Klein chamou Romeu Zema para uma entrevista achando que seria só mais um papo controlado de estúdio. Mas bastou o Zema começar a responder para o roteiro pedir demissão ao vivo. Em vários momentos, a Amanda tentou aquelas lacradas clássicas de bancada e chegou a parecer assessora de defesa honorária do Gilmar Mendes. Só que o Zema respondeu num tom tão direto que a entrevista começou a ficar com cara de discussão de grupo de família no domingo à noite. E segura até o final, porque ele também fala sobre Flávio Bolsonaro e comenta os embates envolvendo o STF. Preste atenção porque o clima azedou muito rápido. Governador, primeiro eu quero saber como o senhor recebeu a notícia dessa representação feita pelo Gilmar Mendes no âmbito do inquérito das fake news, acusando o senhor de ter postado um vídeo de deepfake e pedir investigação por calúnia ao ministro do STF. Recebi com uma certa surpresa, mas não muito, de ministros que têm mostrado um autoritarismo frequente. Eu acho que já indicaria que algo poderia acontecer. Eles deveriam se explicar como eles, alguns ministros do Supremo, se aproximaram do maior chefe de quadrilha do crime organizado do Brasil, fazendo negócios com esse chefe maior do crime organizado, tendo vantagens financeiras enormes, e querem que nós fiquemos aqui calados. Eles é que deveriam explicar o uso de jatinhos, as festinhas, as ligações. Agora, quando eu manifesto isso, eu é que sou o culpado. Olha só que inversão de valores. E vão ter de prender, na minha opinião, o Brasil todo, porque está todo mundo falando a mesma coisa. Acho que eles estão lá isolados num ar-condicionado, tomando cafezinho, cercado de bajuladores e não sabe o que acontece na rua. Até porque não podem andar na rua, pelo que eu sei. Eu ando na rua de cabeça erguida. Eu penso que eles não conseguem essa proeza, mas continuarei, vou continuar lutando. Hoje o Supremo Tribunal Federal do Brasil se transformou em motivo de vergonha. Tem de ficar muito claro, o brasileiro hoje tem vergonha dessas frutas podres que estão lá. E vai ser só questão de tempo para nós termos investigação, apuração e, no que depender de mim, prisão. Porque pelo que eu observo, pelo que eu sei, o que foi feito ali é criminoso, é enriquecimento ilícito, se apropriando da função que exercem. Candidato, o ministro que o representou, Gilmar Mendes, não é citado nessa teia, nessas ligações com a organização que o senhor chama de rede criminosa, que eu imagino que deve estar se referindo ao caso Master do banqueiro Daniel Vorcaro. Mas ele é representado nesse vídeo e se sentiu caluniado pelo senhor e pediu que isso fosse inserido justamente nesse inquérito das fake news, que tem como relator Alexandre de Moraes e que está sob sigilo, né? Está sob segredo. A gente não tem acesso, está sob segredo de justiça. O senhor acha que pode ter caluniado o ministro Gilmar Mendes com essa conversa que ele diz que é inexistente, usando inteligência artificial? Amanda, quem viu esses fantoches que eu publiquei sabe que aquilo ali não é verdade, porque inclusive não existe ser humano com aquelas características. Mas me parece que o capuz serviu para o ministro, que se sentiu ofendido. E liberdade de expressão é algo que é muito valorizado numa democracia. Enquanto eu fui governador de Minas por quase 8 anos, diariamente, meios de comunicação de Minas publicavam imagens minhas de todas as formas, desenhos. Eu fui atrás de alguém? De ninguém. É um direito dos meios de comunicação, de quem está na rede social, expressar a sua opinião. Agora, quem deve é que teme. Me parece que é o que está acontecendo lá, nesse momento, com o Supremo. Sátira existe desde sempre. O poder sempre foi questionado.
É só pegar jornais de 20 anos atrás, de 50, de 100, de 150. Isso sempre aconteceu. Se ele não gosta, não se exponha. Esses ministros foram a primeira leva de ministros do Supremo que queriam mídia. Aguentem as consequências. Não querem mídia? Façam igual aqueles que foram no passado faziam. Tomem só as decisões judiciais, que no meu entender até seria o melhor para o Brasil. Supremo em outros países é sinônimo de discrição, de reclusão. E aqui no Brasil fica sendo esse sinônimo de circo para poder causar indignação ao brasileiro. A gente vê que as pesquisas mostram um descontentamento da população com o Supremo Tribunal Federal, desaprovação da conduta. O senhor acredita que essas críticas ao Supremo, a ministros como Gilmar Mendes e Dias Toffoli, pode impulsionar a sua pré-candidatura, governador? Mais do que impulsionar a minha pré-candidatura, eu espero que impulsione a candidatura de quem está indo para o Senado para fazer a mudança nesse Senado acovardado. Já era para nós termos processo de impeachment contra essas frutas podres que estão lá no Supremo, que, na minha opinião, estão igual uma árvore podre num jardim, só falta um vento um pouco mais forte para poder derrubá-las. E tenho certeza que teremos renovação no Senado, um Senado renovado, com gente disposta a apurar, sem o rabo preso, que vai levar adiante essas investigações e vai mostrar muito mais podridão do que a que nós já tivemos acesso até o momento. E vamos ter aí pela frente uma delação premiada nos próximos meses. Muita coisa, Natália, ainda vai aflorar. Eu não tenho o que temer. Fiz aqui um governo em Minas com total transparência, sem escândalo, sem corrupção. Não levei um parente para trabalhar. Não tem um parente meu que teve qualquer contrato, se beneficiou do meu cargo de governador. Por que lá tem de ser diferente? Contrato de 129 milhões para a esposa. O brasileiro está cansado, está indignado, está levando um soco na cara todo dia quanto levanta, vendo essa pouca vergonha, essa farra dos intocáveis. Candidato, talvez o senhor seja um dos mais focais mesmo entre os pré-candidatos à presidência da República nas críticas a ministros do Supremo. O senhor defendeu não apenas o impeachment, como a prisão de ministros do Supremo, sendo que a gente ainda está numa fase muito incipiente, muito embrionária do inquérito do caso Master. Não houve sequer denúncias. São duas perguntas. Primeiro, o senhor não acha que é preciso tomar um certo cuidado? E por que outros candidatos, como o principal da oposição, que pontua melhor nas pesquisas, como Flávio Bolsonaro, o senhor acha que não são tão vocais nessas críticas a ministros do Supremo como o senhor? Como eu tive de ralar minha vida inteira, desde criança, sempre paguei impostos, sempre fui fiscalizado intensamente pela Receita Estadual, pela Receita Federal, pelo Banco Central, por tudo. Eu sei como é difícil ganhar dinheiro no Brasil. E quando eu vejo um ministro ganhando de graça 129 milhões num acordo semi-fictício, isso me causa, acho que, mais indignação por isso. Porque em 30 anos trabalhando, eu acho que eu consegui pouco mais que ele conseguiu num contrato. Então, isso realmente me causa indignação. E eu vi o PT destruir Minas Gerais. E enquanto o PT governou o Brasil, em 2015 e 2016, com a maior recessão da história, que eles provocaram por causa de impeachment, da Lava Jato, da mala de dinheiro, eu tive de reduzir o quadro da empresa que eu presidia em 2.500 funcionários. Tive de desligar pais de família por causa dessa farra que está lá em Brasília. E que continua. Parece que mensalão, petrolão não foi suficiente, não, há 20 anos atrás. Parece que agora nós temos um lançamento de uma novela nova que se chama aí Banco Master. E qual que vai ser a próxima? Nós vamos continuar assistindo essas mesmas novelas, os nossos filhos também? Então, isso é que me causa indignação. É nada mudar no Brasil. Mas agora, como ex-governador e pré-candidato, eu vou falar tudo. Eu não tenho rabo preso.
Investiguem meu governo, minha empresa já foi super fiscalizada, já mandaram o Ministério do Trabalho lá, não encontraram nada. Então, vou continuar dando nome aos bois. E o brasileiro sabe muito bem, eu que ando na rua sei, eles estão tentando tapar o sol com a peneira. Não vão, em outubro vai vir a resposta. Natália? Governador, o senador Flávio Bolsonaro, que é também pré-candidato à presidência, ele está tentando vender a ideia de um tom mais moderado, de que não vai avançar sobre as instituições e tenta também trazer para a chapa dele, já no primeiro turno, partidos de centro, como o PP e União Brasil. O senhor também aparece como cotado para ser vice de Flávio Bolsonaro. A minha pergunta é se esse tom mais incisivo que o senhor está adotando não pode afastar de Flávio Bolsonaro, ou se não, o senhor inclusive conversa com Flávio Bolsonaro sobre essa pauta que o senhor levanta. Natália, respeito o Flávio Bolsonaro, vamos estar juntos no segundo turno contra a esquerda, isso é certeza, mas eu tenho meu programa de governo. O que me levou a ser governador de Minas foi questionar os absurdos, a roubalheira, a corrupção que acontecia no PT em Minas Gerais. E eu não vou mudar em nada a minha forma de agir. O que nós estamos vendo lá em Brasília hoje é muito semelhante. Agora, se for para ficar calado como a maioria fica, eu vou voltar para minha casa, minha vida está resolvida, está feita, eu estou aqui como pré-candidato para fazer diferença. Se for para ser mais um candidato como os demais, eu abriria mão aqui da minha pré-candidatura e candidatura. Eu estou aqui para ser diferente. Eu sou um político diferente porque eu ralei a minha vida inteira e só fui candidato ao governo de Minas por causa da roubalheira do PT aqui em Minas, que coincidiu também com a roubalheira lá em Brasília. Contrariando todos e todos, fui eleito. Então eu sou um candidato que não mudarei essa postura de questionar aquilo que está podre. E tem gente que fica convivendo com a podridão. Eu não vou conviver. Candidato, o senhor disse que estará junto com Flávio Bolsonaro no segundo turno. Isso quer dizer que o senhor descarta completamente a hipótese de ser vice dele, já a partir de agora, no primeiro turno? Eu levarei a minha pré-candidatura e candidatura até o final, Amanda. Eu tenho propostas, como acabei de falar, diferentes. Eu quero mostrar. Mas o senhor descarta essa possibilidade? Eu acho que a minha pergunta é, o senhor descarta completamente essa possibilidade ou o senhor vai conversar sobre ela daqui a 2 meses, dependendo do resultado das pesquisas e do ambiente de campanha? Eu estive com ele e falei com ele. Flávio, nós estaremos juntos no segundo turno. Ou eu indo, ou ele indo. Ele convidou o senhor para ser vice? Ele fez esse convite ou sugeriu essa possibilidade? Não, ele não sugeriu. E eu até que fiz a brincadeira, porque sempre estou sendo questionado, mas nunca houve nenhum convite formal e nem haverá, porque eu já deixei claro para ele que o meu posicionamento é esse, é de levar a pré-campanha e campanha até o final. O senhor falou que quer combater, então, tudo como está Brasília hoje, muito em função dessa fraude do Banco Master, e vai estar com Flávio se ele for por segundo turno. A minha dúvida é, se PP, União Brasil, que aparecem e muito nesse escândalo do Master, estiverem no mesmo palanque, o senhor vai subir no palanque? Porque o escândalo do Master, ele ultrapassa ideologias pelo que a gente viu. Pega o PT da Bahia e pega muitos políticos desse chamado centrão, como a gente denomina os partidos de centro. O senhor estará nesse palanque, independentemente disso, de parlamentares citados que possam aparecer na delação de Daniel Alvorcaro? Eu estarei contra o PT. O PT é o pior para o Brasil. Se for para ter alguma outra composição com partidos do Centrão, menos mal. Não vou falar que eu fico satisfeito, não. Porque tem muitos partidos aí que aceitam tudo quanto é tipo de gente. O partido que eu estou, o Novo, não. Aqui nós, inclusive, já expulsamos o ex-presidente do partido porque ele foi se aliar com o PT. Então, a minha posição vai ser essa. Eu tenho certeza que em outubro
o brasileiro vai mostrar que quer acabar com a farra dos intocáveis, que nós vamos ter um Brasil governado pelas pessoas de bem. Governador, muito obrigada pela sua entrevista ao Central de Notícias. Bom trabalho, boa sorte ao senhor e até a próxima. Até a próxima. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. E compartilhe com aquele amigo que precisa ver este vídeo. Confira também se está inscrito no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos.